A maior facção criminosa do Brasil, agora classificada como organização terrorista pelo governo Trump, o PCC é conhecido por gerenciar o crime de dentro dos presídios. Investigações mostram que as próprias lideranças continuam dando ordens, mesmo de dentro das instituições mais seguras e monitoradas do país, os presídios federais. Eu conversei sobre o tema com a desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que há 34 anos atua na justiça criminal e é bastante conhecida pelo combate ao crime organizado no país. A partir de agora, você assiste a entrevista na íntegra. O fato dele negar o tempo inteiro ser uma liderança do PCC também já faz parte da história da vida dele. O Marcola, ele ficou órfão muito cedo e já andava pelo centro de São Paulo desde criança. Com 9, 10 anos ele já estava. E depois ele começou a se envolver com a criminalidade, ele entra no sistema prisional como roubador de banco e depois disso ele nunca mais se afastou da conduta criminosa. É importante as pessoas saberem que o Marcola não é fundador, não foi fundador do PCC. O Marcola ele entra na história do PCC depois disso. Então o PCC ele é fundado depois da rebelião do Carandiru, que aconteceu em 92, 93, 94. O Marcola vai começar a entrar na história do PCC lá por 98, 99. Aí sim, quando o PCC começa a mostrar a força e a sua existência dentro do sistema prisional. Na época, nós tínhamos aqui no DECAP, nas delegacias da capital, são 102 delegacias formalmente, mas na época eram 92 delegacias que funcionavam, dentro das carceragens dos distritos. A gente tinha mais de 10 mil, cerca de 10.600 presos nas carceragens dos distritos policiais. Eu passava dia e noite indo nessas delegacias, já que todo dia viravam rebeliões. Então tinha visita, os presos não liberavam as visitas. Então a gente tinha que ir para negociar para que as visitas fossem liberadas. Entrava eventualmente um homossexual dentro do sistema prisional, ele era preso ali entre os presos e usado como moeda de troca para atendimento de pedido de saúde, atendimento de alimentação. Então eu ia nas grades, nos entregrades, que a gente chamava, e passava lá a tarde toda negociando com esses presos. E isso foi uma rotina até que esses distritos começaram a ser desativados e o governo estadual começa a construir os CDPs e também começa a construir o sistema prisional no interior, que é o que nós temos hoje, com mais de 186 estabelecimentos prisionais. O Marcola ele nasce nesse contexto. Dentro dessa realidade, ele começa a vender a ideia de que ele estava lá e que o PCC existia para defender essa massa carcerária dos desmandos do Estado. O que ele chama, e que está no estatuto do PCC, de opressão do Estado. Então o Marcola ele é o indivíduo que vem para o PCC e dá para o PCC essa estrutura orgânica que ele tem até hoje. Ele tira o PCC desse estado meio de ONG, e começa a colocar o PCC como um grande player econômico. A droga, que então era vendida em biqueira, a maconha usada dentro do presídio, começa a cada vez mais se agigantar e o PCC ele dá um salto, ele para ou ele amplia, digamos assim, os seus negócios e começa a fazer o tráfico transnacional, que é, até hoje, por onde ele ganha muito dinheiro. Então, e essa situação, ele sempre negou essa liderança, nega até hoje, negou para mim quando foi ouvido em interrogatório, porque sempre foi um perfil dele. Mas todas as investigações e todo o material, seja a investigação criminal, as ações penais, que ele está envolvido e responde, muitas delas, inclusive por condenação, ele sempre foi indicado como essa liderança. Entretanto, o crime organizado, ele cresce, e eu acompanho isso há mais de 25 anos, e cresce em todos os sentidos, inclusive no que tange a organização interna dessa facção criminosa.
A grande fragilidade que a gente colocou para o Marcola, né, quando, dentro desse poder que ele exerce dentro da organização criminosa, foi quando, em 2019, né, o promotor Gaquia representou ao juiz das execuções para a transferência dele e mais 21 para o Presídio Federal. Eu acho que São Paulo, né, ele errou em dois sentidos. E, logicamente, que eu, como juíza, ainda que juíza corregedora, não tinha o poder, e nenhum juiz tem, de se envolver, né, nas escolhas do poder executivo, né, e principalmente nas escolhas políticas. São Paulo sempre negou a existência da facção criminosa e, com isso, ela só cresceu, porque criou um hiato de poder. Ela não existia e não se fazia nada contra ela. Em que pese, né, nas operações e nas minhas idas e oitivas de preso, aquilo está no papel e ser enviado para o governador sobre a existência da facção criminosa. Sempre acharam que era um exagero, que era um bando de moleque e que estava tudo sob controle. Me parece que não foi bem assim. E um outro ponto foi a demora de mandar esses presos para Presídio Federal. São Paulo sempre disse que tinha condições, né, de manter esses presos em isolamento aqui em São Paulo, né? Entretanto, a gente não assiste isso. Só em 2019, o pedido foi deferido só em 2020, salvo o melhor juízo, e esses presos foram, junto com Marcola, para o Presídio Federal. Aí eu criei um hiato de poder. Eu enfraqueci, né, esse domínio, né, principalmente esse discurso que o Marcola tinha à frente de toda a massa carcerária no tocante, né, ao poder e à existência do PCC. Mas é uma organização criminosa piramidal, né, em que pese a liderança estar afastada, eu tenho outros andares, eu tenho outros steps, né, outros players, né, e essa ordem ela vai sendo passada de um dia para outro. Como uma grande empresa, se o CEO se afasta, fica doente, alguém substitui, né, e responde por ele. E tá aí essa operação da semana passada, né, onde a filha do irmão do Marcola recebia as ordens do pai preso e ela era responsável, segundo está nas investigações, em determinar ou fazer com que aquelas ordens fossem executadas. É assim, né, que a liderança, e entre ele e o Marcola, continuaram, né, a ter esse domínio, né, esse olhar de chefia, né, em cima do PCC e de todos aqueles que estão envolvidos com essa organização criminosa. Isso é só para a gente contextualizar aqui em que pese o preso, né, está em regime diferenciado, em RDD ou ainda em presídio federal, você não consegue cortar de forma absoluta o contato, mas de alguma maneira você consegue ter maior controle no que tange essas ordens. E essa operação prova isso. No Presídio Federal, e aí a gente vem, né, com a leitura do Presídio Federal, que para mim é uma instituição seríssima e que tem provado aqui e fora do Brasil que é, né, um regime diferenciado, logicamente, é uma forma de cumprimento de pena, e hoje, pela lei antifacção, eu posso determinar a inclusão em Presídio Federal, né, de presos ainda em fase de investigação, né, se forem lideranças de organizações criminosas. O Presídio Federal ele tem esse viés, que é exatamente cortar essa comunicação, né, e tem de lá para cá, pelo menos a liderança de São Paulo que foi para lá, demonstrado que é o melhor caminho. Me preocupa muito, e aqui eu já abro uma opinião minha como juíza e estudiosa do tema, um pouco desse olhar onde todo mundo ou todos estão sendo incluídos em Presídio Federal. Isso é muito ruim, porque na medida em que eu coloco todo mundo no Presídio Federal, o Presídio Federal perde, né, esse poder que ele tem de ser, né, o regime ou a forma mais gravosa de se permanecer fora, sem liberdade, né? E eu não posso colocar todo mundo em Presídio Federal. Eu perco esse poder, essa coerção estatal de que se o preso não cumprir as regras mínimas num RDD ou num presídio comum, presídio
dentro de tantos presídios, ele vai para o presídio federal. Porque se todo mundo está no presídio federal, ele deixa de ser um presídio especial. E nós temos acompanhado isso nas legislações, e o Brasil, nesse último ano, teve mais de 14 leis mudando o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Penal, e em muitas dessas legislações autorizando a ida de presos para o presídio federal. E isso não é bom para o sistema, se a gente analisar isso, e eu analiso isso como juíza, que sou e que posso determinar um preso ser incluído em presídio federal. Mas o presídio federal, ele respondeu muito bem. Mas pela Constituição Federal e outras garantias que todos nós temos, inclusive o preso, eu não posso proibir esse preso de ter contato, definitivo com a sua família. A visita do preso é um ponto importante. E a gente acompanha, até pela inteligência e contra-inteligência da própria Senapen e do Ministério da Justiça, que tem toda a polícia penal dentro do seu guarda-chuva, que em que pese toda essa estrutura, os presos ainda continuam conseguindo contato. Eles desenvolvem técnicas, desenvolvem códigos, e que isso não pode ser proibido de um dia para outro. Isso faz parte do perfil do ser humano. O preso, ele tem que se comunicar com alguém, ele tem que ter visita, tem que falar com o seu advogado, e ainda que os parlatórios sejam monitorados, se percebe pelas investigações e pelos processos que tenho, inclusive sob minha relatoria, que essa comunicação continua. Então, impedir a comunicação não dá, porque nós temos rigores de lei e garantias constitucionais que assim determinam. E é através desse mecanismo, e eu volto a dizer, é um mecanismo constitucional que não dá para proibir, os presos ainda conseguem dar ordem, contra-ordens e, de alguma forma, manter, ainda que num fio muito sensível e tênue, manter esse controle sobre a organização criminosa. Através de familiares, através de seus advogados, essa comunicação continua. E nas investigações que a gente tem, esse caso dessa última operação não é um caso isolado. Nós temos vários casos dessa comunicação e, na verdade, dessas ordens. Eu fui juíza, e juíza antes da telefonia celular, uma juíza analógica, como sempre fazia, e a carta, os bilhetes, sempre foram uma forma de comunicação. Eu lembro que quando eu ia num presídio, nessas correições ou nessas rebeliões, que eu tinha que estar lá para negociar, eu saía com centenas de bilhetinhos e cartas, que os presos iam me mandando. E lá eles narravam os pedidos, a falta de medicação, direito da visita, contavam lá, está preso injustamente. Então, sempre foi no sistema prisional uma forma de comunicação, até com a própria representante da justiça naquele momento. E entre os presos também, e entre o preso e a visita também. Quando entra a telefonia celular no Brasil, isso foi nos idos de 92, 93, em 99 a telefonia celular estava. Isso garantiu para os presos, maior facilidade na comunicação. Hoje, o Ministério da Justiça tem uma operação que chama MUT, que a própria Polícia Penal, nos estados da federação, eles fazem essas operações usando tecnologia, obviamente, para retirar telefonia celular de dentro dos presídios. Mas é dessa forma, começando aí através de uma carta, de um bilhete e principalmente da comunicação telefônica, que os presos de dentro do presídio mantêm a comunicação e mantêm o crime organizado fora, mas também é o mesmo mecanismo que o sistema de segurança e que o sistema de justiça se utilizam para a prova. De tudo que eu vivo, a gente coloca isso, e tem um professor que chama Visacro, que coloca isso muito bem e define isso como uma guerra assíncrona. É uma guerra onde o Estado e o sistema prisional e a criminalidade, eles não estão no mesmo passo. O crime tenta estar sempre um passo à frente,
Por quê? Porque ele não precisa cumprir as regras constitucionais, ele não está afeto à Constituição Federal, né? Ele é um crime, ele passou dessa fronteira e para ele tudo vale. O Estado não. Para eu, Estado juiz, né, determinar a escuta de uma visita ou determinar a escuta de um advogado que está falando com o seu cliente, eu preciso ter uma representação, eu preciso ter prova, por exemplo, que esse advogado não está lá como um defensor dele, mas como um integrante de uma organização criminosa. Eu preciso de vários requisitos e condições para eu, Estado juiz, né, determinar, por exemplo, que uma entrevista seja gravada. E assim tem que ser, porque está na lei, e mais do que está na lei, valida a prova. O crime não. É o que a gente chama de guerra assimétrica, né? Esse descompasso entre o Estado e o crime. E assim tem que ser, né? E com esse, né, é nesse jogo que o crime está sempre um passo à frente. E acha brechas para mandar alguma ordem, determinar alguma situação, né, e ainda que o Estado tenha toda essa estrutura. Eu que já sou juiz há 35 anos e tenho 34 de jurisdição criminal, enxergo isso com muita tranquilidade. Faz parte do jogo, né? E você tem ali vários, é como se fosse um grande tabuleiro, e ali você tem vários jogadores. O que cumpre ao Estado é, dentro dessa lógica, identificando uma conduta criminosa, né, impor a força da lei. Logicamente, nada pessoal, nada em relação à pessoa física. Né? A apuração, a investigação é sobre fato, os processos impõem fatos, né, e não pessoas. Mas é mais ou menos nesse tabuleiro que se reside isso. O Estado vai, através da lei, impondo regras e requisitos, e o crime, ou aquele que está eventualmente sendo investigado, de alguma forma, cria barreiras ou inventa situações, né, inova situações para fugir desse controle estatal. Mesmo dentro do presídio federal, eu tenho outro regime. Então, eu tenho presos em regime federal, né, que têm condições diferentes dentro do próprio sistema prisional. São 5 presídios no país inteiro, né? O juiz corregedor é um juiz das execuções da Justiça Federal, né? E são presos estaduais que passam para um presídio federal, e aí é o juiz das varas das execuções da Justiça Federal quem é o corregedor desses presídios, cada qual em um estado da federação. Dentro do presídio federal, ele só tem direito a 2 horas de banho de sol e, dependendo da condição do preso, ele toma banho de sol sozinho. Em Brasília, o Marcola não toma banho de sol com o irmão dele, até porque o sistema prisional ele tem poucos presos. E esse controle é feito de uma forma muito mais fácil do que num grande presídio, onde eu tenho 2.000 presos no mesmo estabelecimento prisional. Então eles ficam, né, o tempo todo em cela, né, ficam o tempo inteiro sem comunicação, não tem televisão, os livros que leem são os livros que o Estado oferece, né, e saem para 2 horas de sol. E esta saída, né, logicamente, é feita em rodízio, você tem vários pátios, né, e esses presos não se encontram, não ficam 2 horas juntos no mesmo banho de sol. Né? Existem revista, eles saem algemados, eles voltam algemados, as visitas são monitoradas, todo o sistema é monitorado, e inclusive não tem visita íntima, não tem contato físico, então é uma estrutura prevista em lei, né? E depois existem portarias dentro do Ministério da Justiça e dentro da Justiça Federal que controlam essa situação toda, e eu falo em processos de presos que estão, né, em presídio federal. Eles reclamam muito, reclamam inclusive de problemas psicológicos, exatamente por essa situação de permanecerem sozinhos, isolados. Então, a possibilidade do Marcola estar tendo contato com o irmão dele e vice-versa, né, nunca chegou para nós, não existe notícia disso, e acredito eu, confiando no sistema da Polícia Federal, da Justiça Federal, né, e principalmente
das execuções em presídio federal, acredito que, logicamente, isso não existe. Aliás, se existisse, a gente já estaria sabendo até pelos próprios meios de freios e contrapesos que existem. É um sistema que dá muito certo e que, nesses anos que a gente acompanha, eu posso afirmar que tem, né, chegado ao resultado. Só vai para presídio federal presos em condições específicas que existem na lei, né, principalmente liderança, né, em crime organizado. Então você não manda para presídio federal, nós como juízes, quem a gente quer, né? Existe toda um processamento dentro da lei e dentro do processo das execuções. Você tem que ter essa provocação, via de regra, pelo próprio Ministério Público ou pelo delegado de polícia, ainda se for numa fase de investigação, né, passando para o juiz ou convencendo o juiz que aquele preso específico reúne os requisitos e que deve permanecer em presídio federal. E é mais ou menos assim que funciona, e todos os casos que a gente atuou, e existe centenas de processos nesse sentido, sempre cumpriram devidamente esse regramento. Só se a gente mudar a Constituição, que são as garantias constitucionais do artigo 5º, né? E tenho certeza que não tem por que mudar tudo isso, né? E isso faz parte da vida cotidiana de todos nós e da vida do preso também, né? Ele só está preso, respondendo por um processo. Mas eu não posso impedir que ele se comunique, que ele não fale com a sua própria filha, né? Então são condições. Cumpre ao Estado, né, no poder de polícia que ele tem, monitorar estas situações e, eventualmente, identificando uma conduta contrária à lei, aí sim atuar, né, representando por uma busca e apreensão, por uma quebra de sigilo, iniciando-se aí, né, a devida investigação criminal, né, para apurar se esse diálogo, se essa conversa, eventualmente esteja dentro de uma conduta criminosa prevista em lei. Né? Não dá para a gente proibir, nem é esse o viés, né, de que um preso nosso aqui no Brasil fique proibido de conversar com seus familiares. A gente assiste isso lá no Equador, a gente assiste isso em outros países, mas não é o modelo que nós temos no Brasil, e é assim que tem que ser. Né? Para tudo isso mudar, a gente primeiro teria que mudar a Constituição Federal, o que eu, como cidadã e juíza, acho que está muito distante da nossa realidade, do povo brasileiro, né, dentro dos nossos princípios e dos nossos valores constitucionais. O preso tem direito à visita, ele pode conversar com seus familiares, cumpre ao Estado, eventualmente, né, ou percebendo ou identificando uma conduta criminosa, dentro da devida investigação criminal, usando, né, os meios de obtenção de prova existente na lei, atrás ou esclarecer, né, se está ou não existindo uma conduta criminosa. Sempre quando vai falar de PCC, se perguntar qual PCC que nós estamos falando. Porque uma coisa é o PCC do Marcola, que está dentro do sistema prisional. O Brasil tem mais, São Paulo, né, tem mais de 200 mil presos. O estado de São Paulo tem mais de 200 mil presos. Esses presos, sim, a grande maioria faccionado, de 182 presídios que a gente tem hoje em funcionamento. Segundo o levantamento do próprio GAECO, 150 tem domínio do PCC. Esse é um PCC. Outro PCC que todo mundo joga no mesmo bolo é o PCC da Faria Lima, que não é a facção criminosa PCC, né? É a lavagem de dinheiro, produto e proveito do crime, na sua maioria de tráfico de drogas, que é investido em, por exemplo, fintechs, bancos, instituições financeiras, algumas delas sitiadas ali na região da Faria Lima. São coisas diferentes. É que se joga tudo no mesmo balaio quando nós não estamos falando da mesma coisa. Um exemplo disso, eu tenho um integrante de uma organização criminosa que pratica o narcotráfico e tem o seu lucro
produto e proveito da droga que ele investiu, vendeu para a Drangheta e ganhou lá 100 milhões de reais. O que ele vai fazer com esses 100 milhões de reais? Colocar no banco não dá. Comprar um apartamento também não dá. Comprar um carro também não dá mais. Você não pode mais comprar em dinheiro. Uma movimentação feita em registro de imóveis. O registro de imóveis agora, inclusive por resolução do CNJ, tem que comunicar a origem daquele dinheiro. Ou seja, ele tem 100 milhões e não consegue se movimentar financeiramente. O que ele faz? Ele se utiliza principalmente de movimentações, né, estranhas a esse controle do Estado, né, na movimentação financeira de todos nós, cidadãos, e começa, entre aspas, a lavar esse dinheiro, transformar esses 100 milhões, que é o nosso exemplo, em dinheiro lícito, em dinheiro limpo. É isso que nós estamos vivendo quando eu estou falando da segunda parte do crime organizado, que é a lavagem de dinheiro. Aí sim, se procura fintechs, se procura influencers